Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, aqui no YouTube. Por favor, se inscreva, ative o sininho, sim, compartilhe com os parentes, amigos, compartilhe com todos. O canal Semeando Unção traz em sua plenitude a palavra de Deus. Sim, a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje estamos no capítulo 19 da série Atos dos Apóstolos. Aqui neste painel você irá visualizar a palavra. Por favor, vamos ler comigo, vamos todos juntos ser abençoados pelo poder de Deus. Vamos para a palavra de Deus? Por favor, leia comigo. Lembrando que os demais vídeos anteriores a respeito do capítulo 17, 16, 15 e os demais estão aqui no canal, porque é uma série. Por favor, siga a série do primeiro capítulo até o último, para que você possa compreender e entender qual é a boa vontade agradável de Deus para a sua vida. Vamos lá. E aconteceu que, quando Apolo estava em Coríntios, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe, preste atenção, perguntou-lhe: recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há o Espírito Santo. Então lhe perguntou: em que batismo fosse batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou nas sinagogas e durante 3 meses falaram-lhe abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se dele e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isto aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que havia tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixaram, e o espírito maligno saía dele. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por nome a quem Paulo prega. E os que fizeram isto eram os 7 filhos do judeu chamado Serva, uns dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E este episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que havia crido vinham, confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas, ajuntando os seus livros, e os queimaram na presença de todos. Calculando o valor desses, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder.
Depois de corrido essas coisas, Paulo resolveu, em seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo, Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bons negócios aos artífices. Eles reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse, senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não seres deuses os que não são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse negócio, nosso negócio, caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa de Artêmia perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destruída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adora. Ao ouvirem isto, ficaram furiosos e gritaram, grande é Artêmis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios, Caio e Aristarco, companheiros da viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia, e a maioria parte deles nem sabia por que motivos se havia reunidos. Então tiraram Alexandre dentre as multidão, e quem os judeus levaram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando percebeu que ele era judeu, todos gritavam a uma voz, quase 2 horas gritaram, grande é Atenas dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse, homens de Efésios, existe alguém que não saiba que a cidade dos Éfesos é a guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos inquieteis e nada faças precipitadamente, porque este homem que aqui trouxeste não são sacrilégicos, nem blasfema contra nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos que se acusem uns contra os outros. Além disso, se demandais algumas outras coisas, isso será resolvido numa assembleia legal. Pois corremos o perigo até sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração. E tendo dito isto, desfez a assembleia. Veja, ouça, entenda, o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, por ser longo, temos aí 41 versículos, mas do primeiro versículo até o 41º, até o 41, vamos colocar assim, temos várias histórias, vários acontecimentos, mas se observarmos a leitura
e entendemos o que nós acabamos de ler, você vai perceber na sua plenitude. Olha que maravilha! Porque do versículo 1 até o versículo 22, nós temos várias histórias. Mas, em princípio, logo no começo do capítulo 19, no primeiro versículo, segundo, terceiro e quarto, assim avante, Paulo conheceu a pregação de Apolo. E os discípulos de Apolo ouviram o que Apolo falou. E o que Apolo pregava? Apolo pregava a respeito do batismo de João Batista, o batismo nas águas. Eles nem sequer pregaram a respeito do Espírito Santo. Mas por que eles não pregavam a respeito do Espírito Santo? Porque não conheciam. Porque eles nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. O Espírito Santo só faz morada no coração das pessoas que ouviu falar dele. Quando você ouve falar da virtude e das maravilhas que o Espírito Santo faz na criatura humana, aí o próprio Espírito Santo vê a intenção do coração e se faz presente. Ele vê a intenção. Se é boa, ele entra e faz morada. Se é mal, aí ele afasta, conforme está escrito na profecia. Caim ofereceu oferta, Abel ofereceu oferta. O coração de Caim não agradou a Deus. As pessoas pensam que foi a matéria ofertada. É o coração que Deus vê, conforme na escolha do rei Davi. Então o Espírito Santo, quando nós pregamos a respeito do Espírito Santo, ele entra no coração das pessoas conforme está dentro a malícia ou a virtude, a maldade ou o bem. Assim Deus rejeitou Caim, porque Deus conheceu o coração de Caim. E agradou-se de Abel, porque o coração de Abel era um coração segundo Deus. Aqui também encontramos outra situação. Poucas pessoas na cidade tinham o Espírito Santo. Poucas pessoas. As pessoas então viu que tinha muitos doentes e poucos obreiros. Só tinha Paulo, Timóteo, alguns outros apóstolos, alguns discípulos. Eram poucos obreiros. Então eles viram, o povo da cidade viram a necessidade e viram que tinha muitos doentes. Então tiveram a ideia de levar pedaços de roupas dos apóstolos até os doentes. E realmente nessa situação funcionou, pois eles tinham boas intenções no coração. Hoje a religião vende os pedaços de pano. Os seus seguidores compram tipo assim: leva essa toalhinha aqui e traga uma oferta para a gente comprar mais toalhinha. Olha o argumento: para a gente comprar mais toalhinha para dar mais para pessoas, tornando-se um negócio. Na época de Paulo, por ter poucos obreiros, por ter poucas pessoas cheias do Espírito Santo naquela época, houve uma necessidade das pessoas fazer isso. Hoje não. Hoje em cada esquina tem um servo de Deus. Mas como que o Espírito Santo irá entrar dentro de nós se nós não pregarmos sobre ele? Se nós não pregarmos sobre ele. Agora do versículo 1 até o versículo 22, presta bem atenção. Do capítulo 19 de Atos, do versículo 1 até o versículo 22, fala a respeito do Espírito Santo, a sua virtude. Paulo pregou a respeito do Espírito Santo para aqueles 12 homens. Paulo conversou com os 12 homens, era 12 o total que estava ali. Paulo falou a respeito do Espírito Santo, e quando Paulo falou a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou neles. Mas no versículo 1 ao 22, Deus
está mostrando a nós, criatura criada por Ele, que importa que venhamos a conhecer Ele. João capítulo 8. O servo não fica na casa, só o filho que fica. Presta atenção, se o servo não permanece na casa, mas sim o filho, o que temos que fazer? Tornarmos filho. Como se tornamos filho de Deus? Através de um pedaço de pano? Através de uma campanha? Através de um propósito? Não, isso as religiões dão isso para você para impedir que você venha receber o Espírito Santo. O objetivo do Evangelho, o objetivo da pregação, o objetivo da crença em Deus é o Espírito Santo. Porque se você não receber o Espírito Santo, você pode rodear a terra, irmãos. Você pode ir para Jerusalém, você pode ir para Roma, você pode ir para a Ásia, você pode ir para a Espanha, você pode viajar, você pode entrar numa nave e ir lá para o espaço. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai herdar a vida, você não vai herdar a promessa de viver eternamente diante de Deus. É o Espírito Santo que é o condutor. O Espírito Santo é o condutor entre Deus, entre nós e entre Jesus. Porque ele disse, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo. As religiões não querem isso de você. As religiões querem te vender toalhinha. As religiões querem te vender livros. As religiões querem te vender promessas. Mas Deus quer te dar o Espírito Santo. Porque o filho fica na casa, mas o servo, o escravo, não fica. Agora, se você observar, nós falamos do versículo 1 até o versículo 22, que fala a respeito disso. Agora, se você observar do versículo 23 até o versículo 41, aqui no capítulo 19, do 23 ao 41, traz uma realidade da história dos homens aqui na terra. Na época de Noé, já tinha ídolos. Na época de Moisés, também já tinha ídolos. Dia dos profetas, já tinha ídolo. Na época dos apóstolos, também tinha ídolos. Nos dias de no dia de hoje, cada esquina tem um ídolo. E o povo vive na prática da idolatria. Quando isso vai acabar? Quando será que isso vai findar-se? Ora, acaba isso quando eu afirmo 100% no que eu estou te dizendo. Na Bíblia e na história da humanidade, na história humana, é dito, foram várias questões religiosas da religião. Todos os homens e mulheres que falaram de Deus avisou do perigo da idolatria. Sim, todos falaram isso. A criatura humana, no poder e na visão da idolatria, ouvindo isso, não quiseram afastar-se da idolatria. Mas se você observar Apocalipse, capítulo 13, você vai ver que aqui neste planeta Terra, aqui, vai surgir uma criatura com poder e grande autoridade. E o nome dela se chama Besta. E essa besta, com todo poder e autoridade, poder do exército, poder da saúde, poder da comunicação, poder da política, poder de comprar e vender, esta besta, este grande poder, eles vão acabar com toda a idolatria que existe na terra.
Ah, talvez você se alegrou agora e disse: ah, Noé não conseguiu, Moisés não conseguiu, os profetas não conseguiram, os apóstolos não conseguiram, ninguém conseguiu acabar com a idolatria. Ah, mas agora surgirá um grande poder, surgirá a besta que vai acabar com todas as religiões. Sim, ele vai acabar com todas as religiões, todas elas. Só que, porém, ele vai acabar com todas as religiões, com todas as idolatrias do mundo, com todos os ídolos do mundo, mas, porém, ele vai querer só para ele. A palavra de Deus diz que eles vão acabar com todas as religiões e todos os fundamentos de crença e vai dizer: a partir de hoje só se adora eu. A grande besta vai acabar com toda a fé, toda a crença. Você não vai poder mais acender vela, você não vai poder mais ir para cascata, para cachoeira, você não vai poder mais matar seus animais, você não vai poder mais fazer campanhas, fazer caminhada, pagar promessa, você não vai poder fazer mais nada disso. A única coisa que você vai fazer é adorar a grande besta, porque ele vai ter todo o poder para fazer isso. Então talvez você fala no seu coração: ninguém é capaz de tirar a minha Santíssima do meu coração, ninguém é capaz de impedir que eu mate meus animais e leve para a cascata, para a cachoeira. Pois é, surgirá uma grande besta, uma grande autoridade no mundo que irá obrigar, não é por amor não, é por força mesmo. Eles vão fazer por força, por violência. Se você adorar a sua santa, o seu santo, se você adorar o seu ídolo, eles vão matar você, porque eles vão querer que você adore só a ele, a grande besta, a grande autoridade no mundo. Por quê? Porque essa grande autoridade vai ter o poder de todas as coisas no mundo. Então Deus está realizando isso. Por quê? Porque todo amor, Paulo disse: se eu tiver fé para transformar de um lugar para o outro e não tiver amor, nada serei. Então, se você não vem para Deus, pelo amor que habita no seu coração, e reconhecendo que Jesus Cristo abriu os braços na cruz, e reconhecendo que Jesus ressuscitou dos mortos, então, meus amigos, a besta fará com violência você adorar a ele, adorar a grande criatura por nome besta. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 13. Falando de Apocalipse, aqui neste canal temos a série do livro de Apocalipse. É só você assistir que você vai ver do que eu estou falando e avisando. Queridos, você ouviu agora a pregação do capítulo 19 da série Atos dos Apóstolos. Um beijo, um abraço do seu missionário M.M. Barbosa. Obrigado a todos, que Deus abençoe ricamente hoje, amanhã e sempre. Tchau, queridos. Obrigado por seguir o canal.